Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 4, versículo de número 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Vou repetir: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade aos oprimidos. Amém. Feche os seus olhos. Pai, nós te louvamos por estar na tua presença nesta noite, o privilégio de estarmos na tua casa adorando, exaltando, bendizendo o teu nome. É digno de toda honra o Senhor, toda glória, e nós louvamos a Ti, Senhor, nós adoramos a Ti pela Tua presença. É tão bom sentir a Tua presença, é tão bom estar contigo, é tão bom viver essa proximidade, essa comunhão, juntamente com os irmãos, e a Tua presença neste lugar. Continua falando conosco, e através da palavra venha tocar os nossos corações, para que saímos daqui renovados e fortalecidos na fé, na esperança e no amor, e que possamos viver até o dia do arrebatamento uma vida reta, íntegra, temente a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, amém. Esteja sentado. Glória a Deus. Jesus é tão bom, proporcionou a nós essa noite tão especial, o privilégio de estarmos juntos. Rever você alegra o meu coração, ver você na casa de Deus deixa a minha alma regozijante, e eu fico imaginando, presbítero Adriano, Deus alegre conosco, alegre com eu e você na casa dele. Se o pastor fica alegre, pastor Davi, se nós ficamos alegres, imagine Deus, olhando lá e dizendo: meu filho veio na casa, meu filho está me adorando, meu filho está buscando, meu filho está, aleluia, recebendo, meu filho, aleluia, é o alvo do milagre nesta noite. Deus deseja abençoar a tua vida de uma maneira especial. Aproveita esses minutos que você está na casa do Senhor, para adorar a Ele, para manter comunhão, para manter intimidade, para renovar algum voto, alguma, aleluia, promessa, algum desejo do teu coração, porque eu tenho certeza e garanto para você, que Deus escolheu esta noite para abençoar a tua vida, para abençoar a tua casa, para se revelar a você, para mudar alguma coisa e para deixar você cada dia, aleluia, mais alegre na presença do Senhor nosso Deus. Eu louvo a Deus porque a gente teve uma semana bem corrida, né? Nossa conferência missionária de segunda até quarta, quinta culto, a correria não para, mas a gente está feliz porque sabe que Deus está trabalhando, abençoando, o nome do Senhor está sendo glorificado, e a igreja do Senhor está sendo edificada, e ver você aqui exalta o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Eu orava hoje para Deus dar uma palavra, e eu senti de falar sobre a ação do Espírito Santo na vida de Jesus, a ação do Espírito Santo na vida dos apóstolos. E eu não vou me demorar muito, mas eu creio que em meia hora, 40 minutos, nós vamos falar um pouquinho sobre como o Espírito Santo agiu na vida de Jesus e age na minha e na tua vida. Nós precisamos mais do que nunca abrir o nosso coração, permitir que o Espírito Santo de Deus venha trabalhar de uma maneira especial. Há tanta coisa boa para acontecer, há tanta coisa boa para Ele realizar, há tanta coisa ruim que Ele precisa tirar, há tanta coisa que está atrapalhando a nossa vitória que precisa ser arrancado, e a gente não tem força, a gente não tem condição, a gente não tem, às vezes até a predisposição de mudar alguma coisa, mas se a gente abrir o espaço e permitir que o Espírito Santo de Deus venha agir na nossa vida, Ele vai trabalhar sem ofender, sem machucar, sem criar nenhum tipo de problema. Ele vai trabalhar, vai agir, e gradativamente a gente vai ficando cada vez mais crente, cada vez mais santo, cada vez mais de acordo com a palavra, nos encaixando nos ensinamentos de Jesus Cristo, entendendo o projeto de Deus para a nossa vida, porque é tão interessante que me lembrei agora que o Espírito geme, disse Paulo no capítulo 8, versículo de número 18 a seguir de Romanos. Ele diz que há 3 gemidos na terra: um é da criação, outro é do
espírito e outra é das almas, que gemem desejando a salvação. E nós olhamos o gemido do Espírito Santo, que geme com gemidos inexprimíveis por mim e por você. É tão interessante que Ele deseja aperfeiçoar a minha e a tua vida, para que a gente venha se encontrar com Deus naquele grande e maravilhoso dia, e venha nos apresentar diante dEle, e Ele possa olhar para mim e para você e dizer: entra, servo bom e fiel, aleluia, entra no gozo do teu Senhor, participa daquilo que foi preparado para você antes da fundação do mundo. É tão importante a gente saber que a ação regeneradora, restauradora da minha e da tua vida não acontece por vir em 7 quinta-feira, não acontece por vir todo domingo, não acontece por causa de um discipulado que eu fiz, ela acontece pela ação soberana, maravilhosa e atuante do Espírito Santo de Deus na minha e na tua vida. É claro que o discipulado é bom, é claro que vir todos os cultos é bom, mas o mais importante é eu abrir o meu coração e dizer: Espírito Santo age, Espírito Santo trabalha, Espírito Santo me faz entender, me faz compreender, me faz ter a concepção do teu querer e da tua vontade, aleluia. E Ele geme com gemidos inexprimíveis, para que eu e você venhamos compreender, venhamos pedir como convém, venhamos entender como é adorar o Senhor. Olha, porque a samaritana, ela está dizendo: Senhor, uns dizem que é para adorar nesse monte, outros dizem que é para adorar lá em Jerusalém. Como é que a gente vai fazer? Tem tanta, e às vezes nós nos preocupamos: como vou adorar, como vou servir ao Senhor? Aí Jesus diz para a samaritana: não é nem neste monte, nem em Jerusalém, independente do lugar, o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, que realmente se entreguem e se coloquem na mão do Espírito para servir ao reino de Deus aqui na terra, aleluia. A minha redenção, a transformação da minha vida, o novo nascimento, a mudança que aconteceu no velho Hebron, a regeneração, aquilo que eu sou, aquilo que eu estou sendo, é obra prioritária do Espírito Santo de Deus na minha vida, é obra prioritária do Espírito Santo de Deus na tua vida. Ele age limpando, purificando, adornando, trabalhando de uma maneira que às vezes a gente não entende, não compreende, não vê, mas Ele está agindo de manhã, de madrugada, de noite, no meio-dia, em qualquer momento aonde você estiver. Se eu e você permitir, o Espírito Santo, Ele trabalha, Ele age, Ele opera, Ele muda a maneira de pensar, a maneira de ver, a maneira de agir. E como a gente precisa mudar, e como a gente precisa melhorar, e como a gente precisa ser melhor crente, melhor marido, melhor esposa, melhor filho, melhor pai. A gente precisa desta ação sobrenatural do Espírito Santo, para que a gente venha compreender as verdades e a vontade de Deus para a nossa vida, aleluia. Não tem como nós vivermos sem o Espírito Santo. Não tem como nós vivermos sem a ação do Espírito Santo. Não tem como nós nos movermos sem a ação do Espírito Santo. Não tem como nós termos sucesso e viver uma vida vitoriosa sem a ação do Espírito Santo. É Ele quem nos dirige, é Ele quem nos faz entender, é Ele quem trabalha na nossa maneira de viver, é Ele quem cuida dos detalhes da nossa existência. E Ele vai dizendo: Hebron, aqui não, Hebron, aqui pode ir. Ele vai trabalhando e você vai compreendendo, vai tendo paz no coração, alegria na alma, o fruto do Espírito vai se desenvolvendo, e você tem, aleluia, misericórdia, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Você vai vivendo uma vida plena na presença do Senhor, pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Note bem que a ação do Espírito Santo, pastor Paulinho, é uma ação sobrenatural. Não é humana, não é natural. Eu preciso abrir, eu preciso sair do estado natural, carnal e mundano, para que o Espírito Santo venha agir na minha vida. Eu preciso abrir mão para que Ele venha trabalhar no meu coração, para que Ele venha colocar as verdades sacrossantas da palavra de Deus na minha mente, no meu intelecto, cravar nas tábuas do meu coração, para que eu possa viver uma vida reta, uma vida piedosa, uma vida digna de filho de Deus, de servo do Senhor. Eu preciso entender isso a cada dia.
dia. E quando você olha para Jesus, que é o meu exemplo, que é o nosso exemplo, que é o exemplo de todos aqueles que querem ir morar no céu, você vai entender que o Espírito Santo vai agir na vida de Jesus. É tão extraordinária a ação do Espírito Santo, que quando ele trabalha na vida de Jesus, quando ele trabalha no vir o Senhor, no cumprir-se a promessa que Deus vai fazer para a mulher lá no jardim, para Eva lá no jardim, da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente, e ele vai prometendo, e vai falando, e vai trabalhando para que esse Cristo ressurreto venha habitar sobre a terra. A concepção dele já se dá pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Não é um homem normal, não é uma pessoa normal, é Jesus, o Filho de Deus, que é gerado no ventre de uma mulher chamada Maria, que é concebido pelo Espírito Santo, e o anjo vai dizer: a sombra do Todo-Poderoso, ou melhor, o Espírito Santo virá sobre ti, a sombra do Todo-Poderoso te cobrirá, e você conceberá e dará à luz a um filho, e o nome dele será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Aleluia. Aleluia. É tão interessante que o Espírito Santo não é um complemento da igreja, nem do nosso ministério, nem da nossa vida. Ele não é um complemento. O Espírito Santo é um fundamento do nosso ministério. Ele é a base da nossa vida. Ele é a base da vida cristã. Quando você crê em Jesus Cristo como Salvador e recebe Ele, você se torna filho de Deus por adoção, conforme Paulo vai mencionar na carta aos Efésios, aos irmãos em Éfeso. E aí você começa a receber o Espírito de Deus sobre a tua vida, que vai trabalhar em você de uma maneira especial, para que você realmente venha desfrutar do privilégio de ser filho de Deus. Se eu não permitir que o Espírito Santo trabalhe na minha vida, eu me torno um crente nominal, eu me torno um religioso formal e tradicional, eu me torno alguém que cumpre um monte de regras e requisitos e estatutos, mas eu não consigo realmente ser filho do Deus Todo-Poderoso. Mas a partir da ação sobrenatural do Espírito Santo, aleluia, Ele trabalha no meu coração, na minha mente, no meu dia a dia, para mim realmente entender que eu sou filho de Deus, regenerado, perdoado, restaurado e vivo para adorar o meu Senhor em todos os momentos da minha vida. Aleluia. A ação do Espírito Santo, aleluia, na salvação é operada pela Trindade. O Pai planeja, o Filho executa, mas o Espírito Santo é quem aplica e manifesta em mim e em você a ação sobrenatural da transformação realizada na nossa vida, na nossa existência. Aleluia. Se você vive uma vida feliz hoje, se você vive uma vida sem acusação hoje, se você vive uma vida, aleluia, em que os pecados já não te perdam, não te atribulam mais e já não te condenam mais, é porque o sangue de Jesus foi vertido na cruz do Calvário, é porque você recebeu Jesus como Salvador e o Espírito Santo trabalhou em você a regeneração, a restauração e a mudança que você precisa apresentar no dia a dia para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Cada dia que passa, cada manhã que você levanta, cada noite em que você vai dormir, aleluia, o Espírito Santo está lá para restaurar você, para regenerar você, para mudar algumas coisas, para limpar, aleluia. Você notou que a gente às vezes levanta, dorme, passa dia, passa mês, passa semana, passa ano, e a gente não para ter uma limpeza espiritual proporcionada pelo Espírito Santo. A gente acaba não permitindo Ele agir na nossa vida para arrancar aquilo que não presta, para colocar aquilo que precisa ser colocado e adicionado ali, para que a gente viva uma vida mais empolgante, uma vida com mais ousadia, uma vida mais dinâmica, aleluia, na presença de Deus, mas também na sociedade onde a gente está inserido. Nós precisamos pedir que o Espírito Santo venha agir em nós, aleluia. Nós precisamos parar, e não precisa fazer yoga, não precisa fazer outro
tipo de meditação é você dobrar o teu joelho, é você parar sentado na tua casa, da maneira que você desejar, e dizer: Senhor, eu quero conversar contigo, eu preciso que o Senhor trabalhe no meu coração, eu preciso que o Senhor limpe, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, eu não consigo perdoar aquele outro, eu não consigo aceitar aquilo que foi feito, mas o Espírito Santo de Deus, se nós permitir, Ele vai entrar em nós e vai limpar, vai ajustar, vai aperfeiçoar, e de repente aquilo que você achava difícil demais acontece na tua vida de uma maneira assim esplêndida e maravilhosa. Aquilo que você achou que nunca iria acontecer, Ele vai trabalhando, e de repente você se acha, aleluia, cheio do Espírito, cheio de graça, cheio de unção, com o Espírito perdoador, com o coração amável, com uma vida plena na presença do Senhor, aleluia. Eu não sei se está bom de viver assim, mas eu tenho sido tocado nesses últimos dias a falar com Deus, a pedir que o Espírito Santo de Deus venha agir na minha vida. Olha, porque a gente vai levando pancada da vida, pancada das situações, a gente vai levando os apertos dos momentos difíceis da nossa vida, a gente vai enfrentando as enfermidades e dificuldades e algumas coisas que são normais da idade, e de repente você acaba ficando uma pessoa insensível àquilo que Deus quer fazer na tua vida, por causa de João, por causa de Pedro, por causa de Maria, por causa de alguma outra coisa, aleluia, visível. Você acaba perdendo a alegria de viver o sobrenatural, daquilo que Deus tem reservado e preparado para a tua existência. Mas quando a gente entende e vai buscar, o Espírito Santo nos renova, e você se torna sensível, sabe como aquela terra, que agora já não segura mais a terra, mas a água, mas absorve a água, sabe aquele barro que às vezes está ali é tão concentrado e tão socado que a água não entra, de repente a água vai penetrando, o Espírito Santo vai agindo, o teu coração começa a ficar mais leve, a tua alma, as tuas emoções, os teus sentimentos, aleluia, começam a ficar mais, aleluia, de uma maneira mais sensíveis e mais propícias a receber a vontade de Deus, e você começa a entender: o Senhor está direcionando, o Senhor está dirigindo, o Senhor está cuidando. Você começa a perceber quão grandes coisas Ele está fazendo na minha vida, na sua vida. Você percebe quão grandes maravilhas estão acontecendo. Aquilo que você não via, você começa a enxergar e dizer: eu preciso adorar, eu preciso agradecer, eu preciso exaltar, porque agora eu estou conseguindo ver, enxergar, absorver o que Deus está fazendo na minha história, aleluia. A cada dia que passa, nós precisamos pedir: Senhor, me dá mais sensibilidade espiritual, porque a gente vai ficando insensível, a gente vai ficando o dono do nosso nariz. Se der para cantar hoje, a gente canta Quero Ser Como Criança, né? Eu gosto desse hino, para mim poder entender que eu sou dependente de um pai, que eu cresci, mas eu ainda dependo dele. A gente quer ser independente, e tem gente que diz assim, na sua adolescência, na sua pós-adolescência, na sua pré-juventude, diz: eu vou sair, eu vou fazer da minha vida o que eu quero, eu vou viver, eu vou morar. E aí você já viu muitas vezes, talvez, dessa conversa: vou morar sozinho, vou morar numa casa, vou viajar, vou morar em outra cidade. Isso acontece quando a gente é adolescente, quando a gente é jovem, mas de repente o primeiro boleto chega, o segundo boleto chega, e você diz assim: eu vou voltar para a casa do pai, eu quero ficar com o pai, eu quero ficar junto com ele. As primeiras dificuldades aparecem, você diz assim: eu preciso voltar, mas aí a decisão já foi tomada. Você precisa arrumar um meio para que você possa manter-se essa dependência. Não seja um crente independente de Deus, não seja um crente que não precisa de Deus. Permita-te entender e dizer: eu preciso. Permita-te entender que o Espírito Santo vem agir na tua vida, para você realmente olhar e dizer: eu dependo dele, eu preciso dele, eu vivo para ele, eu quero agradar a ele, eu ando com ele, aleluia.
Nós precisamos entender a cada dia. Eu falei da concepção, aleluia, de Jesus, a encarnação, a obra que foi sobrenatural. O Espírito do Senhor veio sobre Maria, aleluia. Ele vai agir de uma maneira especial. Ele inaugura, ele foi agente lá na inauguração, quando Deus vai criar, restaurar a terra e criar o homem. Ele estava lá, ele é o sopro de vida, ele é o fôlego de vida que entrou na alma e no corpo daquele boneco de terra e de barro. O sopro de vida, a alma vivente entrou ali, o Espírito entrou ali. Ele é aquele que estava lá pairando sobre as águas, aleluia, que paira sobre a terra. O caos estava tomando conta, mas ele vai lá, ele vem sobre Maria e ele está pairando sobre Maria, e ele vai agir na vida de Maria para conceber e ter e dar a luz ao Salvador, aleluia, de uma maneira especial. Quando eu e você entendemos que somente o Espírito Santo é que pode mudar a minha maneira de ser, eu vou permitir que ele venha entrar, que ele venha agir, que ele venha mudar a minha maneira e venha tornar-me um novo nascimento, num novo homem, numa nova pessoa, para viver e exaltar o nome do Senhor. Ninguém gosta de carro velho, ainda bem que tem os carros aí que são bonitos, reformados, restaurados, mas ninguém gosta de carro velho, quebrado, estourado. Aleluia, não sei se você já andou, mas eu já andei em carros que, aleluia, entrava mais água por baixo quando chovia do que por cima, aleluia, e aí o assoalho era todo arrebentado. Ninguém gosta disso. Ninguém gosta de morar numa casa velha com goteiras e sem uma segurança, sem janelas, ou sem a segurança necessária, ou aquele asseio necessário. Ninguém gosta de ter uma casa que não tenha as repartições certinhas. Aleluia. Eu e você precisamos entender que o nosso velho homem, a nossa velha natureza precisa ser transformada, regenerada, restaurada numa nova criatura, para deixar as coisas velhas que passaram, permitir que aquilo que se fez novo venha realmente produzir para a glória e louvor do nome do Senhor. Permita-te nascer novamente. O Espírito Santo quer agir, porque quando eu me torno um crente sem o Espírito Santo, eu me torno um religioso. Igreja sem Espírito Santo é religião. Igreja com o Espírito Santo é um momento de regeneração, transformação, renovo, adoração, louvor. Quando eu permito o Espírito Santo agir, eu vivo uma vida radiante, eu vivo uma vida alegre na presença do Senhor, aleluia. O Espírito Santo também agiu no batismo de Jesus, e é tão interessante que Jesus, ele passa 30 anos sem se manifestar publicamente. Ele aparece lá entre os doutores, e lá ele está discutindo acerca das coisas do Pai, quando Maria e José voltam e encontram ele no templo, discutindo com os doutores, ensinando os doutores, um adolescente com 12 anos de idade. Mas ele não se manifesta publicamente. Passam-se 30 anos até que ele vai ao Jordão e ele é batizado por João Batista. A profecia se cumpre, as promessas se cumprem. Ali o Espírito Santo desce sobre Jesus. Ali o Espírito Santo paira sobre ele, toma conta da vida dele. O homem, aleluia, Deus, o Deus homem, aleluia, 100% homem, começa a ser guiado, orientado, dirigido pelo querido Espírito Santo. A Bíblia diz que o céu se abre, o Espírito desce, o Pai fala, e aí Jesus recebe a ação sobrenatural para que ele venha continuar vivendo como homem aqui na terra e desenvolver o ministério. Você já parou para pensar que a gente quer trabalhar, quer desenvolver as coisas, quer ter sucesso, quer ter vitória, e a gente não espera ser cheio do Espírito Santo, a gente não consulta o Espírito Santo, a gente não busca o Espírito Santo, a gente tem dificuldade de se subjugar e se submeter ao Espírito Santo, mas Jesus vai trabalhar e viver em todos os anos do ministério da vida dele, subjugado à ação sobrenatural do Espírito Santo. Ele está agindo e está sendo conduzido pelo Espírito, ele está agindo e está sendo conduzido pelo Espírito. Acima de tudo, eu e você precisamos entender que da mesma maneira que Jesus, sendo Deus, e disse Paulo na carta aos Filipenses, ele se humilhou e ele se subjugou à forma humana, se tornando homem, aleluia, como nós, e na forma
forma humana, ele se humilhou mais ainda, se tornando servo, e como servo, ele aceitou a cruz, e na cruz, ele levou os nossos pecados. Eu e você precisamos entender que na forma humana que Jesus recebeu o Espírito Santo, mesmo sendo Deus, aleluia. Imagina eu e você, que somos meros carnais, humanos, terrenos, e precisamos urgentemente da ação do Espírito Santo na nossa vida. Quando eu entendo que eu preciso do Espírito Santo na minha vida, quando você entende que precisa do Espírito Santo na tua vida, você não busca outra coisa a não ser a presença dele no teu dia a dia, a não ser a presença dele te renovando, te dirigindo, te transformando, te moldando, a não ser a presença dele te dirigindo para você compreender, porque quando você lê a Bíblia sem a presença do Espírito Santo, sem a presença de Jesus, você lê um livro, você lê umas histórias, você lê e não compreende, mas quando o Espírito Santo começa a agir no teu coração, e você abre para ele, você abre a Bíblia e Deus fala contigo, você muda de página e Deus fala contigo. Sabe o que é isso? É a ação do Espírito Santo, tornando compreensível a vontade de Deus, a minha intelectualidade, a sua intelectualidade, para você viver, aleluia, uma vida vitoriosa aqui na terra. É tão interessante, aleluia, que Jesus vai vencer as dificuldades através do Espírito Santo. Jesus vai vencer as dificuldades cheio do Espírito Santo. É tão interessante que a gente tem talentos, a gente tem algumas habilidades, a gente tem algumas coisas que a gente faz peculiares nossa. Um tem habilidade em matemática e se dá bem ali no comércio e nas coisas por causa da matemática. Outro tem habilidade em alguma outra área, e outro tem outras habilidades, mas habilidade e talento não faz com que eu e você tenha sucesso. A unção de Deus na nossa vida fará com que nós tenhamos sucesso. A unção de Deus no meu viver fará com que eu venha prosperar, enxergar aquilo que ninguém enxerga, visualizar aquilo que ninguém vê, tomar atitudes no momento em que ninguém toma atitude. É a ação sobrenatural do Espírito Santo, é o agir do Espírito Santo. O carisma é natural, aquele maneira de ser e de se relacionar é natural, mas somente teremos, aleluia, uma vitória quando tivermos a capacitação espiritual do Espírito Santo na nossa vida. O nome de Deus será glorificado, e quem vai desfrutar do sucesso vai ser você. A perda de não termos o Espírito Santo é nossa, o prejuízo é nosso. Nós vamos ficar acomodados, nós vamos ficar limitados enquanto não recebermos o Espírito Santo, enquanto não permitirmos que Ele venha nos direcionar e cuidar de nós. Você vai olhar para Jesus em todo o seu ministério, nos 3 anos e meio que Ele vai palmilhar sobre a terra, exercendo o ministério, curando, libertando, transformando, salvando, operando milagres e maravilhas. Ele vai ser direcionado pelo Espírito Santo. A capacitação de Deus na vida dele, através do Espírito Santo, 100% homem, com todos os dons do Espírito, aleluia, que Paulo vai alistar no capítulo 12 de Coríntios, estavam em Jesus. Ele cura, ele tem palavra de sabedoria, ele tem palavra de conhecimento, ele tem discernimento de espírito, ele tem, aleluia, os dons de curar, ele tem, aleluia, a profecia nos seus lábios, ele tem variedade, ele tem interpretação, ele conhece, ele é dotado da capacidade dos dons espirituais. Permita-te ser alguém cheio da presença do Senhor, cheio do Espírito Santo, recebendo a presença dele no teu dia a dia, dizendo: Senhor, eu quero mais, Senhor, eu preciso mais, eu dependo mais, eu quero ser mais guiado e orientado por ti, aleluia. É tão interessante que o Espírito Santo na vida de Jesus vai levá-lo a enfrentar as batalhas espirituais. A Bíblia diz que depois do batismo, Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto. Ele não quer ir para o deserto. Quem vai querer ir para o deserto? Quem vai desejar ir para um lugar de treva, de dificuldade, de escassez, um lugar que não tem nada? Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo conduz Jesus para o deserto, e havia um propósito: para ser tentado pelo diabo. Já notou que eu e você precisamos ser dirigidos pelo Espírito Santo?
Nas batalhas espirituais da nossa vida, nós precisamos que a unção do Espírito Santo seja sobre a nossa vida, para a gente enfrentar e ser conduzido com Ele, por Ele, no confronto que você tem. Há batalhas que a gente está tentando ganhar pela nossa capacidade humana, há batalhas que a gente está tentando ganhar pela nossa intelectualidade, pelo nosso conhecimento, e Deus está dizendo: permita-te eu cuidar de você, permita-te eu trabalhar na tua vida, permita-te fazer do jeito que eu quero te mostrar, aleluia. A maioria das nossas perdas, dos nossos prejuízos, é porque a gente não para ouvir o Espírito Santo falar ao nosso coração. E eu vou garantir para você que Ele está falando, Ele usa pessoas que não são, pessoas que não têm condições no aspecto intelectual nossa maneira de visão cristocêntrica ou assembleiana, de querer, tem que ser desse jeito, tem que ser uma profecia, tem que ser daquela outra maneira. Não, Deus está falando e às vezes nós não estamos percebendo, nós não estamos visualizando, os nossos ouvidos estão agravados para não ouvir o que Deus está falando, e Deus está agindo, e você está vendo, aleluia, você não está vendo melhor, mas Ele está falando, Ele está agindo, mas a ação do Espírito Santo na minha e na tua vida vai trazer nos nossos lábios a palavra, vai trazer na nossa mente a direção e o caminho, vai nos fazer entender o querer de Deus na nossa história. Jesus é tentado naquilo que Ele mais precisava. Jesus é tentado naquilo que Ele mais desejava. 40 dias e 40 noites como homem. Ele não comeu, não se alimentou por 40 dias e 40 noites. Quando Satanás aparece para tentá-lo, a primeira coisa que ele vai oferecer: se tu és o Filho de Deus. Ele põe em dúvida, porque é fato que Satanás colocar em dúvida a minha salvação, a tua salvação, o perdão dos nossos pecados, a maneira que a gente está servindo a Deus. Ele vai colocar em dúvida tudo que a gente faz para melhorar e sermos parecidos com Jesus. Satanás é perito em colocar dúvida. Lá no jardim vai falar: como foi que Deus falou? E a Eva caiu na bobeira e disse: Deus falou assim e assim. Não, mas não é assim, é desse jeito. A dúvida entrou e ela disse: eu vou experimentar. Porque quando a dúvida entra no coração do homem, ele fica suscetível a experimentar novas teorias, novas ideologias, novos pensamentos e novas afirmações. Quando a dúvida entra, eu sou suscetível a querer experimentar algo diferente. Agora, quando eu tenho certeza que o meu Deus cuida de mim, que o Deus está trabalhando por mim, que o Deus é soberano, que o Deus é poderoso, que o tempo pode demorar, que pode passar o tempo que passar, mas a promessa Ele vai cumprir, nada me tira do propósito, nada me tira da vontade de Deus, nada me tira daquilo que Ele quer fazer. Não há dúvida no meu coração quando eu creio naquele que prometeu, quando eu entendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir na minha vida. E aí Satanás vem e diz: se tu és o Filho de Deus, transforma as pedras em pães e acaba com essa tua fome. Não está escrito acaba com a tua fome, mas você entendeu, 40 dias e 40 noites jejuando. Estava implícito no coração e no corpo humano de Jesus o desejo por um alimento. E Satanás vem tentar naquilo que ele mais desejava, e Jesus vai dizer: a Bíblia diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Irmão, quando você tem a ação do Espírito Santo, Deus te dará uma palavra para você responder na hora certa. Deus te dará uma saída para você tomar a decisão correta. O Espírito Santo quer agir na minha e na tua vida da mesma maneira que agiu na vida de Jesus. Olha, quando a tentação vier, você vai vencer. Quando o aperto chegar, você não vai se entregar e se vender. Quando as lutas aparecerem, você vai permanecer de pé, dizendo: eu sei em quem tenho crido, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Ele é poderoso, eu sei que Ele vai fazer, eu sei que Ele está trabalhando, eu sei quem eu sirvo, eu conheço o meu Deus e sei que Ele é poderoso para operar um milagre, aleluia. É essa ação do Espírito Santo que vai conduzir eu e você a vencer de maneira especial, aleluia. Se alguém está caindo, se alguém está fraquejando, você não é todo mundo, como diz a mãe, você é alguém especial para Deus, e você tem a firmeza, você tem a ação do Espírito Santo, e você se posiciona e permanece de pé, adorando e bendizendo o nome do Senhor.
Sem o Espírito Santo a gente vai sucumbir à tentação, a gente vai cair na tentação, porque ser tentado não é pecado, ser tentado não é transgressão, ser tentado não vai fazer você perder o céu, mas o ceder à tentação, o abrir mão de coisas e de valores por causa da tentação, fará você pecar. Mas com o Espírito Santo, essa palavra, a Bíblia Sagrada, se torna uma espada de defesa, se torna uma espada de confronto, e você vai enfrentando o inimigo, e o inimigo parte retirada pela presença de Deus na tua vida, para você vencer e proclamar a vitória em nome de Jesus. Vou encerrando. O Espírito Santo na ressurreição é tão importante, aleluia, que o escritor vai dizer, aleluia, que o Senhor o ressuscitou dentre os mortos, aleluia. A Bíblia vai dizer de uma maneira tão clara, em Atos dos Apóstolos capítulo 10, verso 37, vocês sabem que o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galiléia, e depois o batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, e andou Jesus por toda parte, fazendo bem e curando os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele, Deus era com ele, Deus agia na vida dele. Em Romanos 8 ele vai dizer que Deus, através do seu Espírito, o ressuscitou dos mortos para viver eternamente. E Ele é o principado, Ele é o primeiro, Ele é, aleluia, o primogênito da ressurreição, que nós um dia, após a morte ou através do arrebatamento da igreja, seremos transformados em um corpo glorificado, para vivermos a eternidade na presença do Senhor. Quando eu e você entendemos a ação sobrenatural do Espírito Santo na ressurreição de Jesus, nós podemos compreender de uma maneira especial, aleluia, que Ele trabalha agindo na minha e na tua vida, para que a gente venha compreender que aquilo que é mortal, aquilo que vai morrer, vai se revestir da imortalidade, aquilo que é corruptível, aquilo que se corrompe, aquilo que se deteriora, vai se revestir da incorruptibilidade, e nós viveremos eternamente na presença do Senhor. É o Espírito Santo que vai transformar a minha vida em um corpo glorioso, o seu corpo em um corpo glorioso, e nós viveremos eternamente na presença do Senhor. É fato que Jesus, ao ressuscitar dentre os mortos, Ele não ressuscita com o mesmo corpo, Ele tem a mesma aparência, mas o corpo é glorificado, é um corpo apto para entrar no céu, é um corpo que pode ser arrebatado ao encontro do Senhor, à presença de Deus, de uma maneira especial. Eu entendo, e a palavra vai nos dar suporte, de que um dia nós seremos transformados pelo Espírito Santo, nós seremos mudados, o nosso corpo mortal vai se revestir da imortalidade, o nosso corpo que se corrompe vai se revestir da incorruptibilidade, e a gente vai poder entrar na nova Jerusalém, adorando, cantando, exaltando e glorificando o nome do Senhor, aleluia. É o Espírito Santo que dá a vida. O ruach do Senhor, o sopro do Senhor vem na minha vida e na tua vida através do Espírito Santo. Nós só seremos transformados, aleluia, para vencer as dificuldades da vida, quando nós permitirmos a ação sobrenatural do Espírito Santo. Viva, aleluia, buscando o Espírito Santo. Deixa eu falar rapidinho sobre o Espírito Santo na vida dos apóstolos. Jesus vai dizer para os discípulos: vós, porém, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Isso está em Lucas capítulo 24, versículo 49, os discípulos vão para Jerusalém, e ele completa dizendo: mas vós recebereis o Espírito Santo, ou a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e vocês serão testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Há uma promessa do Espírito Santo agir na minha vida, como agiu na vida dos apóstolos. Há uma promessa de Jesus para que os discípulos tenham um consolador. Nós vivemos a partir do dia de Pentecostes, que se cumpriu está registrado em Atos capítulo 2, quando estavam reunidos no mesmo lugar, reunidos e unidos no mesmo lugar. Houve um estrondo, houve um barulho, aleluia, como um vento veemente e impetuoso que encheu a casa. Foram vistas línguas repartidas como que de fogo, que pousava sobre cada um dos irmãos que ali estavam
reunião, eram 120 irmãos, e todos foram cheios do Espírito Santo, todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em novas línguas, começaram a falar o idioma celestial, foram tomados de poder, aleluia. É tão interessante que aquele que tinha medo, agora tem ousadia, aquele que tinha receio de fazer, se torna alguém que está pronto para fazer, aleluia. Aquele que diz que não dava para fazer, agora ele vem e diz, não, nós vamos realizar, porque o Espírito do Senhor veio sobre nós, a presença do Todo-Poderoso está na nossa vida. Tem algumas coisas que a gente tem timidez para fazer, tem algumas coisas que a gente tem medo de fazer, tem algumas coisas na nossa história, na nossa vida, que a gente acha que nunca vai conseguir fazer. Tem prejuízos que aconteceram na minha e na tua existência, por falta da ousadia, da presença do Espírito Santo em nós. A gente não teve a coragem de dar o passo, a gente não teve a fé suficiente de colocar o pé aonde a gente não via chão. Mas aí quando você recebe a ação do Espírito Santo, quando você vai sendo cheio do Espírito Santo, Ele vai te capacitando com uma ousadia para você dar o passo certo, para você pisar aonde você talvez não está vendo o chão, mas Deus está dizendo, pode ir que eu vou cuidar, pode caminhar que eu vou cuidar, pode andar que eu estou cuidando. Eu preciso entender isso, e é o Espírito Santo que vai trabalhar na minha e na tua vida. É tão importante a ação do Espírito Santo que Ele dá ousadia, Ele dá direção, Ele distribui os dons, Ele sustenta nós no meio da perseguição. É tão interessante que a igreja, ela não cresce por estrutura, ela cresce pelo poder de Deus. A igreja, ela não cresce porque nós temos um templo lindo, a igreja não cresce porque a gente tem uma estrutura fenomenal para cultuar o Senhor. Não, isso é importante e necessário, mas a igreja cresce porque eu e você estamos cheios do Espírito Santo. A igreja cresce porque eu e você estamos, aleluia, saturados da presença do Espírito Santo, porque nós abrimos o coração e Ele começou a derramar o óleo, Ele começou a encher-nos do Espírito, e nós estamos cheios, transbordando, e aí dá o crescimento, o desenvolvimento. Permita-te ser alguém que realmente está vendo Deus agir através da tua vida. Você é porta-voz. Nós estamos no ano da evangelização. Nós estamos num ano em que a evangelização está aí, a chama não pode apagar. Nós precisamos falar desse amor. Sabe quem que fala do amor de Jesus? Quem está cheio de Jesus. Sabe quem fala da presença do Espírito Santo e da ação do Espírito Santo? É quem está cheio do Espírito Santo. Sabe quem tem coragem de dizer, pode ir lá na igreja que Deus vai curar a tua enfermidade? Para quem está precisando do milagre, é quem tem a certeza e está cheio do Espírito Santo. É tempo de eu e você termos esta ousadia de dizer, pode vir, porque o Deus a quem eu sirvo é poderoso para fazer o milagre e operar maravilhas, aleluia. Os discípulos tinham dificuldade, ficaram 40 dias, alguns momentos encontraram-se com Jesus, mas ficaram 40 dias esperando, não tinham coragem de sair a anunciar, não tinham a eloquência, não tinham a ousadia, mas de repente o Espírito Santo tomou eles. Pedro prega uma palavra, uma mensagem no dia de Pentecostes. Era uma festa na nação judaica, Jerusalém estava lotada de pessoas de todos os países vizinhos, e de repente ele prega uma mensagem, e 3.000 pessoas recebem Jesus como Salvador. É tão interessante que passa-se os dias, eles entram no templo, e ao entrar no templo encontram um homem paralítico. O milagre acontece no paralítico da Porta Formosa, e mais 2.000 pessoas recebem Jesus. A Bíblia diz que o número deles chegou a 5.000 pessoas que receberam Jesus como Salvador, 5.000 almas. O número foi crescendo, por quê? Porque o Espírito Santo foi enchendo. O Espírito Santo foi enchendo, Ele foi limpando, purificando, transformando, santificando e enchendo. Olha a ação sobrenatural do Espírito Santo na minha e na tua vida. Ele vai limpando, vai regenerando, vai aperfeiçoando, santificando e enchendo. Permita-te ser esse vaso, esse instrumento nas mãos do Senhor, que Ele pode limpar, aperfeiçoar, afinar, ajustar e usar e encher. Permita-te ser alguém que realmente deseja a ação sobrenatural do Espírito na tua vida.
vida. Não dá mais para a gente viver uma vida apática, uma vida monótona, uma vida sem a ação do Espírito Santo. Com a ação do Espírito Santo você vai viver o sobrenatural. Através da ação do Espírito Santo você vai viver coisas maravilhosas. Você vai ver um mundo deslumbrante espiritual na tua vida, e o que Deus quer fazer através de você. Permita-te ser alguém que realmente entende e diz: eu preciso da ação do Espírito Santo. Deixa eu encerrar. Na vida de Jesus, o Espírito Santo gerou, ungiu, capacitou, conduziu, sustentou e ressuscitou. Na vida dos apóstolos, ele ungiu, revestiu, incendiou, enviou, sustentou e transformou o mundo da época através da ação do Espírito Santo na vida dos discípulos. Como é que está acontecendo na tua vida hoje? Como é que está a ação do Espírito Santo? O mesmo Espírito está disponível hoje, a mesma ação. Nós não precisamos de um novo Pentecostes, nós precisamos ser alguém que se disponibiliza e diz: Senhor, eu quero ser cheio. Alguém que realmente fique na presença do Senhor, dizendo: eu quero me render à tua vontade, ao teu querer, eu quero ser cheio do Espírito. Não para mim me dar bem somente na vida, é claro que você vai sobressair cheio do Espírito. Deixa eu parar um pouquinho aqui. Se o Espírito Santo começar a usar o pastor Lebron, começar a usar a tua vida, vão fazer fila na tua casa para pedir oração. Se os dons começarem a aparecer no meio da igreja, pessoas vão ser ovacionadas. Mas aí eu tenho que tirar de mim, me despir de toda a prepotência humana e dizer a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Eu tenho que ter essa consciência de que não é eu, que não é pelos meus méritos, não é pela minha capacidade, não é pela minha intelectualidade, é pela ação sobrenatural do Espírito Santo, que vai agir usando o instrumento para produzir o melhor som, para produzir a melhor visibilidade, para que o reino cresça, o nome de Deus seja glorificado. E deixa eu te dizer uma coisa linda, que quando Deus começa a te usar, quando o Espírito Santo começa a aparecer na tua história, na tua vida, e você se torna um canal de Deus, um canal de bênção através do Espírito Santo na tua vida, você sobressai também, você é abençoado também. Aleluia, porque Deus nunca deixa ninguém de mãos vazias, Deus nunca deixa ninguém sem recompensa. Aleluia, porque o escritor vai dizer que a fé, aleluia, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Quando você entende que o Espírito Santo está tomando a tua vida, você sabe que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele vai dar a recompensa de vida a qualquer momento, da maneira que Ele quer, para você viver uma vida abençoada. Viva pela fé, venha agir de maneira especial. Permita-te ser cheio do Espírito Santo, permita-te ser alguém em que o Espírito possa agir de maneira especial. O Espírito Santo, ele age onde o Espírito Santo encontra redição, ele manifesta poder. Onde o Espírito Santo encontra unidade, ele derrama fogo. Onde o Espírito Santo encontra fé, ele produz o avivamento. Comece a crer nos dons do Espírito. Comece a crer na ação do Espírito de Deus na tua vida. Comece a entender que você precisa do Espírito Santo todos os dias, todos os minutos, todos os momentos da tua existência. Você precisa da ação do Espírito Santo, do trabalhar do Espírito Santo na tua história, e você vai ver o nome de Deus sendo glorificado. A gente batalha muito por estrutura, e eu quero, se Deus permitir, ir para outra etapa. Tem que pintar por fora a igreja, tem que ajeitar outras coisas aqui. A gente cuida muito pela estrutura, mas a gente devia buscar mais pela intimidade e pela presença do Espírito. A estrutura é boa, volto a repetir o que eu já falei, a estrutura é boa e precisa ter, mas eu preciso entender que aleluia, preciso me render mais, me colocar mais, me entregar mais, para que a essência do Espírito Santo na minha vida venha produzir as mudanças necessárias, e aquilo que realmente Ele quer fazer através de mim, aleluia. Fica de pé na presença do Senhor. Quando o Espírito Santo começa a agir na tua vida, o fraco fica forte. Quando o Espírito Santo começa a agir na tua vida, o crente tímido, o medroso fica ousado e tem coragem.
Quando o Espírito Santo começa a agir na tua vida, o cidadão comum se torna um instrumento do céu aqui na terra para proporcionar milagres e maravilhas. Permita-te ser alguém que Deus possa tomar nas tuas mãos através do Espírito Santo. Deus quer usar você através do Espírito Santo para que milagres venham acontecer na tua casa, na tua família, na tua rua, no teu trabalho, na empresa que você trabalha, na tua empresa. Deus quer começar a agir através de você de uma maneira poderosa e especial. Permita-te ser alguém cheio do Espírito Santo. O mundo não quer ver uma igreja bonita, uma igreja imponente na sua estrutura de patrimônio e de templo. O mundo quer ver uma igreja cheia do Espírito Santo, em que eles vão entrar aqui e vão sentir o impacto da presença do Espírito e serão transformados e mudados. O Espírito Santo quer mudar a tua história hoje. O Espírito Santo quer mudar a tua vida a partir de hoje. Ele quer andar de mão dada com você, Ele quer subir, Ele quer descer, Ele quer andar, Ele quer deitar e levantar com você, Ele quer ir para o trabalho contigo, Ele quer ir em todos os momentos da tua existência, Ele quer andar contigo. Permita-te ser alguém que anda de mãos dadas com o Espírito Santo. Permita-te ser alguém que realmente tem a presença do Espírito Santo. Abra o teu coração e diz: Espírito, enche a minha vida. Espírito, toma conta do meu viver. Espírito, mostra-me as vontades de Deus para a minha história. As histórias de sucesso que você conhece, as histórias de sucesso que você conhece, na sua grande maioria, quase na sua totalidade, foram ações do Espírito Santo na vida de homens. Só você lê a história. O Espírito Santo tomando conta de homens que revolucionaram a sua geração, que impactaram a sua geração. Mulheres que foram um exemplo de vida e de comunhão para uma geração. Mulheres que foram realmente o sustentáculo de uma geração através de uma vida cheia do Espírito Santo. Permita-te ser cheio do Espírito Santo.